servo de Deus com as palmas. Irmãos, a paz do Senhor. Deus é bom, né? As nossas dificuldades e maldições, Deus tem dado graça, força, e por isso está por aqui é bom demais, bom demais. Eu quero poder fazer você achar um texto na Bíblia, depois eu faço as minhas considerações, só para ser excelente com as irmãs de salva aí, não? Então, abra o livro de Gênesis, capítulo 12, e há um texto do versículo 1, apesar de ser um texto muito familiarizado, eu quero, com a graça de Deus, transmitir uma palavra da igreja nesse texto do livro de Gênesis, capítulo 12, em versículo de número 1. Graças a Deus. Aqueles que encontraram, diga glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Vamos para sempre, fica à vontade no seu carro. Irmãos, que bom poder estar com vocês. Viver essa igreja para mim é gratificante demais. Por se tratar de uma igreja que eu tenho um carinho muito especial. Que Deus, de maneira bondosa, possa continuar amando o Pai, que tem sido desenvolvido por aqui ao longo desses anos. Que Deus seja louvado pela vida dos jovens. Que hoje o culto é voltado com a participação de vocês. Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito poderosa. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros, amigos dessa igreja. Esses dias atrás eu disse a um camarada que é bom pregar em igreja que tem amigos, porque se a mensagem tiver fluindo que ele quer para fluir, pelo menos os amigos têm que dar glória. Aí fica bom. Então, conto com a colaboração dos amigos aqui. Deus abençoe a vocês. Bom, pastor? Pastor Salatiel, sua esposa, casal, Deus abençoe. Tá bom? Obrigado por sempre permitir estar por aqui. Bom, para essas portas serem abertas para fico feliz. Deus abençoe o Diego. Obrigado pela oportunidade, pela lembrança. Deus abençoe sua família, todos os planos que Deus tem, que você tem em relação ao que Deus possa colocar e prosseguir. Eu sempre vim aqui lhes acompanhar, mas hoje a esposa veio, né? Então, para não ficar feio, mais outro dia você dá glória para ele. Deus abençoe a minha esposa. Eu falei para o pastor Diego que os jovens ali é tudo chique, não. Aqueles dois varões ali que estão ali na porta, ali, ó, não vai demorar muito para casar, não. Ó. Desse jeito aí, né? Já é casado? Pronto. Com florzinha e o terno azul, nem Salomão dele. Deus abençoe você, tá bom? E você fica mexendo lá. Porque gravata nova só por isso, ó. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, patriarca é uma palavra, é um título empregado no Novo Testamento com referência a Abraão, aos filhos de Jacó e a Davi. Aleluia! Como é citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 29. Aleluia! Este nome geralmente é aplicado para definir os progenitores de uma família que vai dar início a uma nova geração, ao novo ciclo familiar. Falar do patriarca abre uma possibilidade
afasta de aplicarmos o personagem e sobre ele aprendermos. O fato é que de todos os personagens cuja o codinome patriarca é associado, nenhum deles vai ser tão notável como Abraão. Por Deus, porque segundo a Bíblia, Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele recebe a promessa de Deus que Deus haveria de abençoar os povos por intermédio dele. E a importância de Abraão ultrapassa os limites das paredes bíblicas, porque de uma maneira ou de outra você vê que o plano da salvação precisava do surgimento de Abraão, para que aquilo que Deus tinha em relação à nossa alma, resgatar a nossa alma, poderia se tornar de fato uma realidade. Abraão associa-se ao plano da salvação de uma maneira bíblica, porque lá em Romanos capítulo 4, versículo 1, o escritor diz dessa maneira: aqueles que por intermédio da fé aceitam a Jesus como seu Salvador, também se torna um dos filhos de Abraão, dando referência à aceitação pela fé. Abraão tem uma outra particularidade muito significativa, por se tratar de um personagem que vai estar biografado na Bíblia desde o seu início até o seu final. Você pode reparar que na leitura bíblica existem personagens que eles simplesmente surgem e não há nem um pré e nem um pós, surge e desaparece. Abraão, Isaac, Jacó, José são homens diferenciados na biografia bíblica e tantos outros, porque a Bíblia faz questão de narrar o nascimento, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento humanitário, a sua carreira espiritual, e vai relatar o seu filho. Abraão é um desses, e está com uma biografia completa na Bíblia. Se você olhar com muito carinho, percebe você que a Bíblia faz questão de registrar a genealogia de Abraão, que era filho de um camarada por nome de Terá. Terá, por hora, é um dos netos de Naor. Naor, por hora, é um dos descendentes dos Semitas. Semitas são descendentes de Sem, que é um dos 3 filhos de Noé. A tenda que eles vão enfincar em território para pousar, descansar, produzir, reproduzir, continuar a vida, é justamente na antiga Mesopotâmia. E a antiga Mesopotâmia, na Caldeia, um dos caldeus, é o território pela qual essa família resolve instalar as suas propriedades. Abraão tem tudo isso e muito mais. O fato é que nós conhecemos Abraão justamente por causa das promessas. De uma maneira muito definida, eu disse para Abraão: te levarei para uma terra que mana leite, que mana mel, que será fértil, que haverá paz, haverá segurança e será vasta também. Para que isso pudesse acontecer, seria necessário Deus fazer com Abraão uma aliança. E se tratando de aliança, no contexto bíblico, você percebe que há vários tipos de nomenclatura em relação à aliança de Deus para com o homem. A aliança, de fato, se divide por 3 particularidades divinas. Primeiro, a aliança é descoberta na Bíblia de Deus para com o homem. Segundo, de homem para com outro homem. Terceiro, de nação para com uma outra nação. E se você olhar para a Bíblia, vai perceber que há várias nomenclaturas de aliança, mas em especial a aliança que Deus faz com Abraão é chamada, dentro das regras teológicas, de aliança divina. É uma aliança que parte de Deus para com o homem, não é do homem para com Deus. E essa aliança se torna importante porque ela vai revelar para nós 2 prerrogativas de suma importância. A primeira prerrogativa dentro da aliança
sua casa, Deus resolve pegar na tua mão, mudar a sua história, transformar o que precisa ser transformado, fazer você agora um receptáculo de promessa, e isso está na esfera incondicional. A primeira prerrogativa é incondicional, ou seja, você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para que as promessas aconteçam, porque na ordem ou na esfera da prerrogativa incondicional é Deus que está garantindo que a promessa se cumpra, sem que eu levante uma pena para ajudar. Só depende dele. A segunda prerrogativa na aliança divina vem na contramão dessa regra, porque a Bíblia apresenta para nós, ou a maneira de apresentar a aliança divina apresenta para nós uma proposta de Deus em que Ele promete, meio ao contrário, condicional com o homem. Ou seja, é diferente. Na esfera condicional, é Deus que vai na tua casa, é Deus que quer pegar na tua mão, é Deus que quer mudar a tua história, é Deus que quer fazer você se tornar um receptáculo de promessa. Mas na esfera condicional não depende mais só de Deus, porque na esfera condicional é Deus que vai fazer a parte que lhe cabe no acordo proposto, mas você tem que fazer a parte que lhe cabe no que foi proposto, para que a promessa se torne uma realidade. Por isso que se chama promessa ou prerrogativa condicional. É dessa maneira que Deus trabalha com Abraão, dentro de uma aliança divina condicional. Se tratando de aliança, as alianças bíblicas apresentadas delas são aliança adêmica, aliança adâmica, aliança noaica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança da terra de Israel, a nova aliança, e a aliança abraâmica, que dá início no capítulo 12 do livro de Gênesis, que por sinal é a mais importante de todas elas, porque ela vai dar solidez para que as demais alianças possam surgir no decorrer da história. Se você olhar dentro da aliança divina, e pela qual Deus vai trabalhar com Abraão, é aqui que surgem as promessas. E se tratar de promessa é um elemento que Deus gosta de trabalhar. Se falar de promessa, você está falando de um Deus que gosta de agir mediante a promessa, a palavra que sai da boca dele. Só para você entender o que é Abraão no conteúdo histórico, você percebe que a Bíblia vai biografar no mínimo 11 promessas importantes em relação a esse homem. A primeira promessa que Deus faz a Abraão: o nome de Abraão será grande. A segunda promessa: uma grande nação dele se originará. A terceira promessa: Abraão será uma bênção tão grande que sobre ele todas as famílias da terra serão abençoadas. Outra promessa: a multidão de sementes abraâmicas será como pó na terra. Outra promessa: quem te abençoar será abençoado, quem não abençoar não terá a bênção. Outra promessa: Abraão será pai de nações. Outra promessa: reis sairão da tua tenda. Outra promessa: a aliança será perpétua, a aliança será eterna, ela não se quebrará. Outra promessa: a terra de Canaã é uma possessão eterna. Outra promessa: Deus que lhe apareceu será o Deus da sua casa. Essas são algumas promessas que Deus revela a Abraão. Há de se observar que há 3 tipos de promessas feitas a Abraão. Primeiro, a promessa individual, que fora dada exclusivamente a Abraão. Segundo, certas promessas estão relacionadas a uma esfera nacional com respeito à nação de Israel, e pela qual ele, Abraão, seria o pai. A terceira é uma
bênção, uma promessa universal. Tudo isso é relacionado à vida de Abraão. Porém, há de se notar algo importante aqui para você entender aonde a gente vai chegar, que as escolhas que Deus faz, a maneira que Deus trabalha, a maneira em que Deus quer trabalhar, nunca devem ser questionadas. Por que não devem ser questionadas? Porque Deus, ele tem absolutamente o controle da situação. Se você perceber, a história de Abraão começa a mostrar para mim uma realidade de um Deus que vê aquilo que ninguém vê. Porque se você perceber, Abraão que está com as tendas enfincadas no território que pela qual não tem privilégio divino algum, até porque a antiga Mesopotâmia, a Caldeia, os caldeus, era um território totalmente enveredado, invertido, interessado para a idolatria. A idolatria reinava ali, a feitiçaria reinava ali, o órgão espiritual daquele território era o órgão falido. Deus não tinha altar de pé naquele lugar, não tinha um homem que erguia altar para Deus naquele lugar. O negócio se torna mais sério quando a gente pensa em relação a Abraão e sua casa, porque o pai de Abraão, por nome de Terá, é um camarada totalmente desprovido de uma espiritualidade sadia com Deus, porque a sua mão nunca foi uma mão para erguer um altar para Deus. A mão de Abraão nunca ofertou no altar para Deus. A mão do pai de Abraão nunca prestou um sacrifício para Deus. Pelo contrário, a riqueza que ele possuía e a herança que faria parte da vida de Abraão está solidificada no engano da idolatria, porque o seu pai era um fabricante de deuses que não viam, que não falavam, que não enxergavam. Naquele território que a espiritualidade não reinava, foi um lugar que Deus resolve dar um start para o plano da salvação começar a lugar. Aí você começa a pensar nas escolhas de Deus e você tenta entender. Mas entender não é importante, o importante é aceitar. Por que é importante aceitar? Porque se você tentar entender, você não entende. A maneira que ele trabalha não é para entender, a maneira que ele trabalha é para você aceitar. Porque o lugar onde deveria Deus passar de largo por uma espiritualidade falida, um lugar que Deus deveria ignorar, é nesse lugar que Deus entra, é na casa de Abraão que Deus vai, é o ouvido de Abraão que ouve a voz de Deus. O menos improvável é o que Deus chama, a casa do menos improvável é a casa que Deus entra, o território menos improvável é o território que Deus vai. Por que isso acontece? Porque Deus é um Deus que trabalha de uma maneira que eu não entendo, eu só devo aceitar. E isso é motivo para mim dar glória, para mim não sei para você, porque quando eu vejo no espelho Abraão reflete em mim, eu era alguém que Deus deveria passar de largo, eu era um Deus que Deus deveria ignorar, porque em mim não havia nada que interessava a ele, mas ele resolveu ir aonde ninguém foi. Ele resolveu levantar quem era o menos desfavorecido. Então aqui é de profecia, aqui é profética, licenciado na palavra. Eu quero deixar uma profecia para alguém aqui. Eu quero deixar uma profecia para os jovens aqui. Eu quero deixar uma profecia para meninos e meninas rapazes aqui. Que talvez você está aqui, mas o pai não está. Talvez você está aqui, mas a mãe não está. A mãe está no território desprovido de uma espiritualidade sadia. Mas se você acreditar na palavra, é naquele território que Deus vai lá. E Deus vai fazer uma mudança de história. Porque é isso que acontece com a vida de Abraão. Eu quero aplicar a mensagem. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Por favor, abra a Bíblia comigo para mim mostrar algo para os irmãos. Em 10 minutos eu vou aplicar e vou orar com vocês. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abra a Bíblia, por favor. Eu quero mostrar algo para os irmãos. Eu quero mostrar algo para os irmãos. Antes de nós mostrarmos algo para os irmãos, se você puder, olhe para alguém e diga para ele: você tem uma
uma promessa de Deus? Diga para ele, você tem? Pergunta para ele. Pergunta, você tem uma promessa? Diga, você tem uma promessa. Se você tiver uma promessa, agora vai fazer todo sentido para você isso que eu vou ler. Porque perceba vocês que aqui existem algumas particularidades que rapidinho eu vou trazer uma clareza no texto para você entender. Porque você tem que perceber que ser portador de promessa é uma coisa, agora tornar realidade em nós é outra coisa. Por que isso é importante citar a vocês? Porque alguém pode estar questionando, dizendo, mas Paulo, os anos têm passado, o tempo tem passado, e a promessa feita na minha vida ainda não se tornou uma realidade. Então aqui você vai entender o que é que precisa ser feito. E você também tem que entender que Deus não se frustra com promessa que não se torna realidade na vida do camarada. Por que Deus não se frustra? Porque na eternidade não tem frustração. Por que não tem frustração? Porque você tem que entender que promessa é tudo criado, feito na habitação da eternidade, é no mundo espiritual. Então, se isso é verdade, você tem que entender que no mundo espiritual tudo já se tornou uma realidade. É por isso que João Batista, lá no Evangelho que João escreve, no capítulo 3, versículo número 25, 26 e 27, João diz assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for enviado. Então, se eu recebo vem do céu não há frustração. Você tem que entender que a sua promessa, para se tornar materializada, alguma coisa tem que acontecer, mas no ambiente espiritual ela já é uma realidade, porque no ambiente espiritual é a ação de Deus, e tudo aquilo que Deus propõe para fazer, da parte dele já está feito. Agora depende de você. Depende de como? O texto diz, olha para o texto, você tem que entender. Ora, o Senhor disse a Abraão, a primeira coisa que você tem que pensar, ora, o Senhor disse a Abraão, a primeira coisa que você tem que pensar, Deus ele vai fazer promessas, sim ou não? Sim, Abraão. E essas promessas são feitas em Abraão no território da Caldeia, dos caldeus. A primeira coisa que eu quero fazer você pensar é em relação à promessa. A promessa não exige que Deus tire ou vai impelir Abraão a sair da terra. Não. A promessa que Deus vai fazer não exige que Abraão saia. Por quê? Porque para Deus fazer promessa, Deus não tira ninguém do lugar que ele está. Para Deus fazer promessa, Deus não tira ninguém do ambiente que ele está. Como assim? Você já percebeu que Deus, para fazer promessa para o traficante, Deus não tira ele do tráfico? Não. O que Deus faz? Deus vai lá na boca. Deus vai lá na boca. Deus não tira ele lá. Para fazer promessa, Deus vai lá na boca do fundo. Põe o profeta lá e faz promessa. Para Deus tirar o camarada da vida do crime, Deus não tira ele do crime. Deus encontra ele no crime. Deus encontra ele no crime
Aleluia, o texto diz no final: sai da tua terra, da parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou. Deus disse: eu te mostrar. Deus mostrou. Por que Deus mostrou, pastorzão? Porque ela não estava na certa. Ele está dizendo: se você sair, eu te mostro. Se não sair, não mostro nada. Eu te mostrarei. Eu gostaria, como educação, que você pegasse na mão desse irmão que está ao seu lado. Isso. O que é isso aí espiritual? A premissa diz que isso é pedagógico. Balança a mão dele, 1, 2, 3 vezes. Olha para ele agora e fala: Deus vai te usar para você pagar uma pizza para mim. Antes que o culto acabe, Senhor, antes que o culto acabe, Deus te trouxe aqui para falar com você, para você perceber que não é promessa que você precisa largar um pedacinho de terra que não faz parte do plano. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Você está sentindo Deus? É o culto de jovens que não me ouçam, pelo amor. Vai fora aí, jovem. Ouça essa palavra. Deus tem uma terra boa para você pisar. Deus tem um casamento abençoado para te dar. Deus tem uma vida com abundância de saúde espiritual, mental, física, psicológica para você viver. Você já é um receptáculo de promessa. O que está faltando é nós nos desprendermos dessa terra que não faz parte nenhum do propósito que Deus tem para a tua vida. Eu vim aqui pregar para alguém que acredita na palavra, porque a palavra diz para mim que a mensagem, que a palavra de Deus é como um martelo que vai esmiuçar a terra. Essa palavra tem poder de quebrar as cadeias que estão amarradas nos pés. Essa terra que não faz propósito algum, Deus vai te libertar hoje. Você vai sair da tua terra e vai entrar na terra de Deus. Você tem que estar preparado para uma mudança extraordinária que vai acontecer. Alguém vai perguntar e vai dizer: o que é que aconteceu? Você vai dizer: eu larguei a minha terra. Eu larguei aquela terra de uma espiritualidade errada. A terra da mentira, a terra da ilusão, a terra que não tem comunhão com Deus, não faz parte do propósito. Eu larguei a minha Levando minha filha para a escola esses dias, ela disse para mim: falou assim, pai, aqui é difícil ser crente na escola. Eu disse para ela: não é só na escola, é na sociedade no geral. Mas o que eu faço? Eu falei para ela: o fato que você tem questionamentos mostra que você é diferente. Você não pode praticar o que outros praticam, porque não é a sua terra. E se alguém questionar e dizer: venha, por que não vem? Você vai falar: não é a minha terra. Essa
nessa terra só servindo a Deus e encontrar. Eu quero dizer para alguém ainda que tudo que Deus prometeu em sua vida está de pé. Os percalços da vida podem ter te afastado de uma espiritualidade sólida, de uma comunhão plena, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama. Oh Deus, o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer quando você se disponibilizar a romper com essa terra que não tem propósito. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo agora. Vamos cantar, Vanessa, dá para cantar? Vem para cá.
Por essa razão, a fé, ela foi fraca ao ponto de você abandonar tudo. E você quer reatar essa comunhão. Será que tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a esse Jesus, que por intermédio da vida de Abraão descorreu o plano da salvação, morreu por você? Se você quer um relacionamento que você ainda não teve com Ele, voltar ao caminho da fé. Se tiver alguém, levante sua mão aí, se tiver alguém que está parado e quer voltar para Jesus. Será que tem alguém aqui hoje que quer isso? Reatar essa comunhão? Oh, glória a Deus. Glória, será que tem alguém que, se não tiver, que Deus de maneira especial continue abençoando os irmãos? Se você crê na palavra glória